Olá, você seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Sagrada Escritura. Esse curso que tem a simples intenção de mostrar para você tudo que a sua Bíblia oferece de conhecimento, de crescimento espiritual e doutrinário também, fora dos textos bíblicos. É claro que vamos citar algumas coisas sobre o texto bíblico, mas todas as Bíblias elas têm algo muito de grande valor que você pode aprender, que você pode explorar, que você pode aprofundar, mas que talvez você não conheça, talvez passe por despercebido. Porque quando pegamos uma Bíblia, nós ficamos assim ansiosos por pegar o texto bíblico e ler. Mas se você soubesse a riqueza que cada Bíblia tem, fora dos textos bíblicos, que pode ajudar você a compreender melhor os textos. Então é isso que esse curso ele tem a intenção de te mostrar. E agora nós vamos ver aqui sobre a Bíblia Ave Maria. Deixa eu posicionar aqui direitinho. A Bíblia Ave Maria numa edição de estudos. Essa Bíblia ela tem o mesmo texto da Bíblia Ave Maria tradicional. Porém, ela é uma edição de estudos, e é o que nós vamos mostrar para você. Deixa eu posicionar, tirar esse cabo aqui, para que você possa conhecer melhor. Esta é a minha Bíblia Ave Maria, edição de estudos. Você pode ver que ela está bem gasta na capa, eu utilizo muito esta Bíblia. Nesta Bíblia, ela tem o mesmo texto, como eu disse para você. E a edição que nós vamos ver aqui, terceira edição, e ela é do ano de 2012. Está aqui, deixa eu ver onde está situada, aqui, edição claretiana de 2012. Então, é importante você ver a edição que eu estou mostrando para vocês, porque em edições diferentes podem ter algum comentário diferente, alguma introdução modificada. Então é bom você saber sobre esta edição. Bom, sendo da terceira edição de 2012, vamos continuar aqui. Ela, passando para a próxima página, ela vem com um sumário, sobre o que a Bíblia tem. E ela também separa o sumário aqui dos livros, das classes de livros. Os 5 livros do Pentateuco, os 16 históricos, os 7 livros sapienciais. Se você não conhece sapienciais, essa palavra vem de ciência, de sabedoria. São os livros que nos contam a sabedoria de Deus. Depois os livros proféticos e os 27 livros do Novo Testamento. Totalizando os 73 livros da Bíblia Católica. Lembrando mais uma vez, a Bíblia Católica ela é diferente da Bíblia Protestante. A Bíblia Protestante falta 7 livros. A Bíblia Católica tem toda essa plenitude. 7 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual à Bíblia Protestante em questão de livros. Tá bom? Bom, voltando aqui, nós temos esta parte que são as grandes datas da Bíblia. Então aqui você pode conhecer um pouco sobre o Antigo, as datas de Abraão, as datas de Moisés, de Josué e assim por diante. Então, tendo em vista que você tem todas essas datas, quando você lê algum livro e você pensar, em que época que aconteceu isso? Você vem aqui no início da Bíblia e você pode ver sobre essas datas, o livro de Joel ele está mais ou menos no ano 405 a.C. E assim sucessivamente você pode ver. Bom, e algumas datas também do Novo Testamento. Passando adiante, ele tem aqui como ler a Bíblia. Talvez você sempre se perguntou, eu não leio a Bíblia porque eu não sei como ler. E aqui ele tem uma estrutura, uma forma com que você pode ler a Bíblia. Ele te dá um breve texto aqui para que você possa começar a introduzir nesse tipo de leitura. E ele te dá sugestões de livros, o que você vai ler primeiro. Aqui, essa primeira sugestão, ela está na forma com que
estão os livros na Bíblia. Mas depois ele te dá uma pequena sugestão também sobre como que você vai ler os livros fora do contexto do índice bíblico, ou seja, da sequência de livros bíblicos. Então você tem dois esquemas aqui para você ler a Bíblia. Na forma com que eles estão já aqui na Sagrada Escritura, ou em uma outra forma para que você tenha um outro contexto desses livros. Na página seguinte, como ler as citações bíblicas. O que significa uma vírgula, o que significa um ponto, um hífen, quando tem alguma citação. Às vezes você pode pensar, né? Eu não sei o que significa isso. Tem aqui no início da sua Bíblia. Então não é desculpa para você falar que não lê porque você não entende. Se você pegar a sua Bíblia desde o início, você vai ver que ela tem muita coisa para te mostrar, né? Para te ensinar. Alguns exemplos de citações, como que você fosse fazer um exercício, né? Como que você leria determinado texto bíblico. E depois ele vem para uma introdução geral. Como eu já disse para vocês em outras aulas, né, nas outras Bíblias, isto aqui é muito importante você não desprezar. Você pegar essa introdução geral que a Bíblia tem, que ela te mostra, para que você entenda o contexto do livro. E principalmente dessa introdução geral, para que você entenda o contexto da história. Deus escreveu a história da nossa salvação, da minha e da sua salvação. Então tudo tem um contexto. Ele escolheu um povo, né? Ele chamou uma certa pessoa, essa pessoa morreu, mas ela deixou uma continuidade, deixou uma posteridade. Então esse contexto ele vai te mostrar como que você pode ler, né, e entendendo à medida que você for seguindo, avançando na leitura dos livros. Bom, então ele tem aqui na introdução geral a canonicidade, né, a forma de organização da Bíblia, o cânon do Antigo e do Novo Testamento. Aqui ele te mostra um pouco sobre a inspiração bíblica, né, a inspiração que os agiógrafos são as pessoas que escreveram. Nem sempre um livro que está em nome de algum autor foi o autor que escreveu. Tem um agiógrafo, né, que são os escritores sagrados. Os gêneros literários, a importância dos gêneros literários e a mensagem bíblica. Aqui ele te mostra, né, nessa introdução geral, muita coisa para que você possa aprofundar. A introdução ao Antigo Testamento, ele te dá uma introdução geral sobre alguns detalhes dos livros. Por exemplo, a história do Novo Testamento, Pentateuco, Juízes e Reis, e assim por diante. Te mostra personagens que são citados em livros que não pertencem à igreja, que não pertencem à vida religiosa, como Alexandre Magno. Te dá alguns gêneros literários também do Antigo Testamento. Então ele te dá uma introdução muito completa, assim, a nível de que você esteja iniciando, né, ao conhecimento da Sagrada Escritura, mas para você que não conhecia, já é uma base muito grande para que você entenda a mensagem, o que a Bíblia está te falando. Depois disso, ele já inicia a introdução ao livro de Gênesis, e a Bíblia Ave Maria de Estudo, ela te dá uma introdução antes de cada livro, diferente da Ave Maria tradicional. Essa de estudo ela te dá uma introdução muito detalhada. Por exemplo, a estrutura do livro, qual é a mensagem teológica de Gênesis, a data e o autor da obra de Gênesis. Então você pode ver que é uma introdução bem completa. Logo em seguida, ele já entra no texto bíblico. Veja bem, olha como que uma Bíblia de estudo, ela te dá assim chances de você aprimorar muito no seu conhecimento. Isso aqui é o texto bíblico. E daqui para baixo são as notas de rodapé, ou seja, a explicação referente a esse texto. Então você lê, à medida com que você for lendo, por exemplo, esta nota de rodapé, ele te dá o capítulo 1, do versículo 1 a 2 até o versículo 4a. Ou seja, esta explicação é basicamente
até aqui, né? Até aqui, ó. E Deus viu que a luz era boa. Ou seja, a explicação, ela te dá um argumento muito maior para que você possa, um dia, em uma conversa com alguém, você também explicar o que significa. Nesta Bíblia, você tem também as notas laterais. Veja bem, cada citação, cada não, né? Algumas citações, ela tem algumas notas laterais, onde elas te direcionam para algum livro bíblico, para algum versículo. Por exemplo, neste versículo 1, ela está me direcionando para Jó 38 e 39, para o Salmo 8, versículo 103. E assim por diante. Em toda a Bíblia Ave Maria, você tem essas notas laterais e você tem as notas de rodapé, onde ele está te explicando o contexto daquilo que você está lendo. Nesta Bíblia Ave Maria, ela também tem o índice lateral aqui nas páginas, onde fica mais fácil para que você ache os livros, né? Esse cortadozinho aqui nas folhas que nos dá esta visão desse índice. Se eu pegar a Bíblia aqui no meio dela, né? Meio você já sabe que é onde termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento. Se eu pegar aqui no meio, eu tenho, quando termina o Antigo Testamento, a introdução ao Novo Testamento. Relação entre os dois. Olha como que você pode aprender. O contexto histórico, reinado de Herodes o Grande, a sucessão do reinado de Herodes Magno e assim por diante. Veja quanta informação às vezes passa despercebido e a gente não vê aquilo que nós podemos. Olha aqui, você vê que na Bíblia fala muito sobre saduceus, os essênios, os elotas. Quem que era esse pessoal? Muitas vezes não sabe. Está aqui uma explicação, né? Quem que eram os saduceus? Quem que eram os essênios? Os zelotas? Então, veja que você tem muito argumento que você pode utilizar. E depois ele começa a introdução ao Evangelho de Mateus. Então, vem a introdução do Evangelho de Mateus, o aspecto literário. Olha que bonito que é essa introdução. A mensagem do primeiro Evangelho, a vida pública de Jesus, a vida pública, paixão e glória. Tá vendo como que tem muitas informações que a gente não sabia? Claro que é uma Bíblia de estudo mais completa. É por isso que é importante você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E vem novamente, olha aqui uma estrutura do Evangelho. Os capítulos de 5 a 7, Sermão da Montanha, né? Capítulo 13, Sermão das Parábolas. Então, você tem aqui também um outro índice que você pode aprofundar. Bom, inicia-se o texto bíblico e, novamente, aquela mesma estrutura do início. Eu tenho o texto, eu tenho as notas, as referências laterais e eu tenho as notas de rodapé. As notas onde eu posso vir, né, e me aprofundar sobre o que está dizendo o texto. Veja que essa Bíblia minha, eu sempre marco, eu sempre escrevo, eu sempre sublinho algumas passagens que eu achei importante naquele dia que eu estava lendo. Tá? Bom, terminando o texto bíblico, né, vamos passar aqui lá para o final do capítulo 22 de Apocalipse. Olha, terminamos Apocalipse. A Bíblia Ave Maria, ela me dá este índice doutrinal, que são aquelas palavras-chave, algumas palavras que aparecem muito na Bíblia, e a gente às vezes precisa aprofundar em um determinado assunto. Né? Por exemplo, o que fala de Abraão a Bíblia? Então você pega aqui Abraão, ele te mostra quem que era Abraão, faz algumas citações onde ele aparece. É claro que não mostra tudo de todas as palavras, mas algumas mais importantes para que você entre dentro de um contexto para você compreender. Então, há muitas palavras-chave, há muitas palavras. Se você pegar aqui, ó, tá vendo? Eu vou passando aqui, eu pego um monte de páginas e vou passando e não termina essas palavras-chave. Então, são muitas coisas. Terminando elas, tem o calendário hebraico, que é aquele calendário que nós já vimos que também tem em outras Bíblias, o mês, o número do mês hebraico, o nome dos meses antigos,
os nomes babilônicos e os nomes aos quais nós conhecemos. As principais festas judaicas e as principais comemorações também, passando aquelas, eu chamo de unidades de medidas, né, que são as medidas e moedas, tamanhos, pesos. A Bíblia fala sobre talentos. O que vale um talento? Era 3.000 ciclos, ou seja, 36 mil gramas, que dá 36 quilos. Uma mina, um ciclo. Então, sempre que aparece alguma palavra que você não conhece na Bíblia, você pode vir aqui nessas medidas e moedas e você pode conhecer o que significa cada uma delas. As distâncias, os valores das moedas e assim por diante. No final, ela me dá também uma genealogia bíblica que pega lá de Mateus e de Lucas, até chegar em Jesus. Mateus, ele coloca a genealogia de José e Lucas coloca a de Maria. Então, veja que Lucas foi mais detalhista, colocou mais pessoas, na árvore genealógica de Maria. Mateus foi menos, mas de toda forma nós temos essa genealogia. Aqui, a Bíblia em nossas igrejas, as celebrações. Aqui, para mim, vai até o ano de 2030, de acordo com a versão que você tem, vai até um outro determinado ano. Aí você tem que ver. Bom, como vocês viram, a Bíblia Ave Maria de Estudo, ela é um grande instrumento para que nós possamos a conhecer melhor a Sagrada Escritura. Ela traz para nós muitas fontes as quais a gente não teria conhecimento se pegasse uma outra Bíblia que não seja de estudo. Então ela é um algo a mais. Se você tem a Bíblia Ave Maria em casa, utilize-a, pegue todas essas introduções, essas informações que ela traz para você como fonte de estudo para o seu conhecimento e para o seu aprofundamento na Sagrada Escritura. Se você não tem a Bíblia Ave Maria, eu postei um vídeo aqui sobre várias Bíblias da Igreja Católica, nas quais também te traz um grande conhecimento. Você deve procurar aqui um vídeo sobre alguma dessas Bíblias e conhecer, porque também a sua Bíblia tem muitas informações nas quais você possivelmente pode não saber. Eu fico por aqui e te espero na nossa próxima aula, falando também sobre uma outra Bíblia, para que nós possamos conhecer também o que as outras traduções da Sagrada Escritura nos trazem de bom, nos trazem de conhecimento. Até lá e fiquem com Deus.